Olá, meus amigos, boa noite, tudo bom? Olha a gente aqui com mais um programa Coaching Negócios e hoje nós vamos falar sobre terceirização. Como é que essa aprovação dessa lei pode impactar nos resultados da sua empresa? Esse programa é feito para você, meu amigo, empresário, empreendedor, homem e mulher de negócios. Eu estou aqui junto com a minha parceira, a Marcela. Tudo bom, Marcela? Tudo, boa noite, internautas. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no programa Coaching Negócios e hoje com um tema tão importante para os empresários, né, para as nossas empresas e para a nossa carreira. Com certeza, com certeza. Já faz tempo que nós vemos falando dentro do mundo corporativo sobre a questão da terceirização, Terceirização. daqueles colaboradores que são ou não são funcionários da nossa empresa, que fazem parte do nosso corpo. Como é que fica tudo isso? Eu acho que essa lei veio com pontos positivos, talvez com pontos que não são tão positivos. A gente vai falar hoje à noite de um ponto de vista multidisciplinar. Disciplinar. Nós somos aqui com um time de Seleto. peso, seleto, né? Eu queria dar boas-vindas para vocês, meus amigos. Boa noite, tudo Boa bom? noite. Bom, eu estou aqui primeiro com um amigo, um grande amigo, o William. Né? O William já esteve com a gente em um outro programa, onde nós falamos sobre capital humano. Um grande profissional. Fala um pouquinho. Boa noite, William. Tudo bem? Boa noite, Adam. Boa noite, Marcela. Boa Boa noite, noite. amigos. Bom, eu sou gestor de recursos humanos numa indústria aqui da região do ABC. Estou à frente de um grupo de recursos humanos com mais de 800 profissionais. Tem também uma empresa de outsourcing que faz terceirização de BPO. E estou na estrada. Inclusive, nós faremos também uma palestra sobre o tema, então, para mim, vai ser muito com os colegas aqui, para a gente dividir bastante informação a respeito dessa lei que foi recém-aprovada. Bem-vindo com a gente, William. Então você está diretamente ligado e já está tendo, digamos que assim, um relacionamento com esse tema, né? Eu acho que para você isso é algo muito do dia a dia, né? Eu passei o domingo estudando o tema, então está bem fresco ainda. Tem bastante coisa para falar. Que bom, tenho certeza que você vai contribuir, Agregar. contribuir muito com a gente essa noite. Bem-vindo, William. Obrigado. Estamos com outro amigo, um outro profissional. Eu conheço ele já há algum tempo, tenho tido contato com os trabalhos que o Carlos tem feito. Eu vou deixar ele se apresentar, que ninguém melhor do que ele para falar um pouco. Carlos, boa noite, tudo bom? Boa noite a todos, boa noite aos internautas. Falando um pouquinho, na realidade eu trabalho com a parte de assessoria financeira para pequenas e médias empresas, onde a gente acaba trabalhando um pouco mais a parte de terceirização também. Na terceirização num ponto onde a gente acaba ajudando o empresário, o empreendedor, a entender um pouquinho melhor os seus números, a fazer esse tipo de trabalho. As pessoas que não têm tanta visão financeira no seu dia a dia, a gente fornece esse tipo de suporte. Então, eu diria que a gente acaba fazendo, de uma certa forma, uma terceirização da controladoria da empresa. Ou seja, toda a parte financeira que a gente possa analisar os números, gerir e apresentar em formato de relatório para que esse empresário, esse empreendedor, possa tomar a melhor decisão dentro da sua cadeia de aprovações e do seu negócio. Que interessante, né? Bem-vindo, Carlos. Obrigado, Adam. Eu tenho trabalhado já há mais de 8 anos aí diretamente ligado com empresários. Dentro desse cenário da questão financeira, a gente percebe muito uma coisa, principalmente dentro das micro, pequenas e médias empresas, nós temos um grande número de empresários que eles são muito bons na parte operacional, na parte de conhecimento do seu negócio, né? Você que está aí em casa, quais são os pontos fortes que você tem como empresário, como empreendedor? O que a gente tem percebido é que muitas vezes você empresário, você empreendedor da pequena e da média empresa, você consegue fazer a sua empresa crescer porque você é muito bom naquilo que você faz. Agora, quando a gente começa a falar de uma gestão mais profissional, de uma gestão mais eficiente, eficaz e efetiva, talvez você precise de ajudas. E o Carlos, a gente tem falado muito sobre a questão da tomada de decisão, né? Exatamente. É você entender um pouco melhor o seu fluxo de caixa, você compreender o que é um ponto de equilíbrio, você saber qual é o seu payback.
Então, toda essa terminologia e tudo isso que faz com que você tome as decisões de uma maneira muito mais efetiva e de uma maneira mais segura, esse acho que é o grande ponto, é o que a gente, na CFO Virtual, a gente pode justamente agregar a esses empreendedores. Eu costumo dizer uma coisa, eu falo que a linguagem dos negócios são os números. Os números são a linguagem do mundo dos negócios. Toda decisão que ela é tomada em cima da minha experiência, do meu feeling, ela pode dar certo ou pode não dar certo. Quando eu tenho uma tomada de decisão com base em números, essa decisão ela se torna muito mais precisa. É isso mesmo, Carlos? Exatamente. Na realidade, você consegue fazer uma leitura. Você faz uma leitura do passado, ou seja, você não descarta o que é a parte do passado, tem a visão do presente e você planeja o futuro. Planejar o futuro não significa simplesmente você planejar e parar o seu planejamento. É justamente a questão de você trabalhar um pouco mais, você ir a cada um período, geralmente a cada 3 meses, você ir refazendo o seu planejamento para que você possa ir adaptando às questões de mercado, às questões econômicas, mesmo às questões do seu próprio segmento. Que legal. Obrigado, Carlão. Um outro amigo que está aqui com a gente, um profissional também de peso, é o Tiago. Tiago, boa noite, tudo bom? Boa noite, Adam. Muito obrigado pelo convite, boa noite aos internautas. De peso, realmente, né, Adam? A gente brinca um pouquinho com ele, mas você está muito bem, Quem te Não, conhece há graças algum a tempo Deus. atrás já sabe que você já está quase um corpinho fit, igual ao do William, né? Não, com certeza. Brincadeira. Alguns dias chegamos lá. Então, fala um pouquinho, o pessoal que está em casa te vendo, Tiago, quem é você? Vamos lá. Meu nome é Thiago Serafim, sou advogado, trabalho desde 2005, né? E nessa ramo de terceirização, aí eu já atuo desde quando eu era estagiário de 2003 e 2004, né? Nosso escritório é um escritório focado no direito empresarial, então nós atendemos todas as demandas empresariais, né? Nesse mesmo setor de terceirização, onde nós buscamos trazer para todas as empresas segurança em todas as negociações, sejam elas nas questões, né, de funcionários, sejam elas nas questões contratuais com outras empresas também. Então nós fazemos toda essa parte de assessoria e acompanhamento. Uma coisa que eu gosto muito, eu já conversei bastante com o Tiago, é que a visão que o Tiago tem é uma visão de negócios, não é aquela visão somente do advogado, né? Eu tenho muitos amigos advogados e respeito todos, admiro a todos esses meus amigos, mas às vezes a gente, como empresário, a gente quer muito sentar e conversar com o advogado, que ele olhe também para o meu negócio como negócio. Me traga soluções com visão de negócio, não só no conceito, como é que a gente fala? Juridiquês, é isso? O juridiquês, né? O que a gente tenta abranger é exatamente isso. Nós temos que ter essa visão de negócios, fazer com que os negócios girem, com que o dinheiro venha para as empresas, com que o dinheiro venha para os funcionários, mas que todas essas relações sejam seguras. Não adianta simplesmente olhar para um lado ou olhar para o outro. Nós temos que olhar os dois lados e trazer segurança para os dois. E visando sempre o negócio, porque o negócio ele traz dinheiro, ele gera imposto e gera empregos. Que legal. Muito bom. A gente vai falar muito aqui hoje, Tiago. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom, uma outra amiga, não há tanto tempo quanto esses 3, mas uma profissional, uma empresária, que eu aprendi a admirar nesses meses que a gente tem tido contato, é a Ana. Tudo bom, Ana? Boa noite. Tudo bem, obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Que bom. Fala um pouquinho pra gente. Quem é você? Eu sou a Ana Cláudia, trabalho na Omega Service desde a sua fundação. Somos prestadores de serviços, né, terceirizados. Atendemos condomínios e empresas, portaria e limpeza. Então, bem diferente de vocês. Vocês todos têm muito a me ensinar. Eu sempre estou aprendendo. E Que bom, que legal. Tenho certeza que você vai contribuir bastante com a gente essa noite. Ma, e aí, como é que tá o pessoal em casa vendo a gente na live? Tem bastante gente aqui com a gente, dando oi. O pessoal estava falando um pouquinho aqui do nosso áudio, por isso que eu acabei trazendo a live um pouco mais para perto. Mas, Legal. ó, o Lucas, a Simone, a Tereza, a Raquel. Olha Tá só, todo tá mundo cheio aqui aí. com a gente. Tudo bom, pessoal? Vamos lá. Vem participar com a gente, que esse programa é feito para você também, que está aí em casa assistindo a gente. Mande sua pergunta pra gente aqui na live sobre terceirização, suas dúvidas, né? Uhum. Estamos aqui para respondê-las.
Bom, vamos começar a nossa conversa de hoje à noite. Eu vou jogar a bola para você, Thiago. Vamos começar com a visão jurídica do negócio, porque a lei foi aprovada, Foi né? aprovado, exatamente. E se a lei foi aprovada, Agora nada temos melhor. que cumprir. Tem que cumprir, e nada melhor do que um advogado para poder falar para a gente, né? Não deixar a gente caminhar por caminhos não tão positivos. Fala para mim, Thiago, como é que nós, se a gente olhar para a terceirização dentro do mundo corporativo, do ponto de vista jurídico, como é que isso era até 2 anos atrás? O que você pode compartilhar com a gente? Como é que isso era antes? A terceirização ela sempre existiu. É importante deixar claro, ela sempre existiu, de maneira indireta, né? Não existia uma lei que falasse assim, olha, é permitido ou é proibido, né? Então, assim, no cotidiano, ela sempre existiu. Então, por ter diversas situações em que existiam terceirizações em todos os setores, né, teve um calhamaço de ações trabalhistas, na qual foi decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho, que até emitiu uma súmula que chama 331, que permitiu a terceirização em algumas situações, o caso de portaria, de limpeza, de vigilância. Então, esses 3 casos era permitido, né, até então, mas através de uma decisão judicial, não através da lei, né? Mas, assim, mesmo que existia essa súmula, mesmo que essa súmula garantia que essas 3 atividades pudessem ser terceirizadas, muitas atividades são terceirizadas hoje em todas as empresas, mas muitas indiretamente, né? Se você for levar a cabo e a fundo numa decisão judicial, infelizmente, hoje essa empresa ela tomaria aí uma condenação, né? Mas a terceirização ela sempre existiu. Legal. Então a gente já está vendo aqui que terceirização, serviço terceirizado, já existe dentro do mundo corporativo de uma forma direta, indireta, formal ou informal, ele existe. Existe. Sempre existiu. Sempre existiu, né? Ótimo. Mas então não vai mudar muita coisa aqui. não vai mudar muita coisa. Hoje ela está legalizada. Essa é a diferença. Que legal. Essa é a diferença. Ela já existia, não era a princípio permitida, né? Tá. Ela era uma terceirização irregular, mas que já é muito comum em empresas de pequeno, médio e grande porte. Legal, agora eu queria jogar a bola para o William lá na ponta. William, fala uma coisa, você como RH, como gestor de pessoas, que está aqui do lado da empresa, e eu sei que você já tem muitos anos nessa tua posição, como é que você vê, como é que estava antes, dentro do mundo corporativo, essa questão da terceirização, da mão de obra ali que não fazia parte do nosso quadro, como é que estava isso? Como é que isso era antes? Então, como o doutor bem colocou, a terceirização sempre existiu, só que tem um asterisco aí, que é a questão das atividades, né? Atividade meio e atividade fim. O que legalizou agora, que complementa um pouco da súmula 331, é a atividade fim. As atividades meio para as empresas, que é terceirização de portaria, limpeza, até parte de talvez refeitório, copa, assim, o que não é objeto de contrato da empresa. Isso sempre existiu de fato, mas não estava de fato no dispositivo de lei. Agora está e acrescentou as atividades fim. Aí a pergunta que todo mundo faz, né? O que é atividade fim? Quem sabe o que é atividade fim? Na verdade, a dúvida é o que é atividade meio também, né? Muita gente não sabe. Se você perguntar o que é atividade meio, o que é atividade fim? O dispositivo, eu passei o domingo lendo o dispositivo e assim, ele é muito vago. Na verdade, muito vago? Muito vago, muito vago. Ótimo. Na verdade, bem como a Ana havia colocado, o Temer mesmo disse isso na televisão, todo mundo está discutindo terceirização, mas não teve muito acréscimo. É só a súmula 331, que agora virou lei número 13.429, se eu não me engano. Né? Então, só legalizou e acrescentou o ponto de atividade fim. O que isso muda para a empresa? Aí nós vamos discutir bastante aqui. Meu ponto de vista, eu posso agora, vou dar o exemplo de uma indústria. Eu posso agora pegar o objeto principal da empresa, que é, no caso, sei lá, de uma empresa de plástico, a parte de injeção, a parte de extrusão da empresa, eu posso contratar uma empresa para fazer essa atividade que antes eu não poderia. Como uma escola pode agora também contratar uma empresa para terceirizar o professor. Ou o hospital, os médicos. O que antes era vedado, não podia. William. E William, posso só fazer uma pergunta? Claro. Aproveitando que isso também no meu dia a dia, eu estava discutindo hoje cedo o que você comentou da atividade fim.
Por exemplo, você acha que com a aprovação da terceirização, você acha que a gente vai perder qualidade nos serviços prestados dentro das organizações? Então, eu vou responder com uma pergunta. Como empresário, você colocaria uma atividade estratégica na mão de alguém, de uma empresa que não tem, dentro do mundo jurídico, que a gente chama de pessoalidade, que não tem aquela necessidade de ter a mesma pessoa? Então, eu posso trocar. Uma vez que o serviço é terceirizado, não necessariamente vai ser a mesma pessoa. Se aquela pessoa estiver doente e não for, a empresa que é a prestadora de serviço coloca outra. Então, será que o empresário vai colocar uma área estratégica a função estratégica na mão de alguém que necessariamente não será a mesma amanhã? Como é que vai lidar com isso? Então, particularmente, eu acho que não muda. Eu acho que ninguém vai colocar áreas estratégicas com empresas que necessariamente não vão ser a mesma pessoa todo dia. Porque como é que você toma uma decisão numa área em que está mudando sempre de pessoa? É um pouco complicado. Eu acho que isso que você está falando, William, e até trazendo a colocação da Marcela aqui, cabe aquilo que a gente estava discutindo aqui um pouquinho antes de começar o programa, sobre a questão da inteligência do negócio, né? O que vai fazer toda a diferença para um negócio ou para outro, no fundo, é a inteligência que eu ponho para fazer as coisas acontecerem, para entregar para o meu consumidor final, para o meu cliente, o meu produto ou meu serviço. Esse produto ou serviço, ele tem a parte operacional e tem a parte da inteligência desse negócio, ok? Será que é inteligente eu terceirizar a inteligência do meu negócio? Essa é uma pergunta que o empresário vai ter que se responder, né? Eu posso fazer uma pergunta aqui, inclusive vou devolver para o Tiago aqui, para o Dr. Tiago. Eu também sou estudante do mundo jurídico, né? Então, é mais ou menos aquela situação, uma analogia que eu faria, mais ou menos aquela situação. Você tem um processo, seja ele trabalhista ou na esfera civil, com um determinado advogado. Então, ele conhece a sua história. Ele vai automaticamente se dedicar para o seu caso, porque ele conhece todos os trâmites do processo. Agora, você não tem um advogado, você tem um dativo. Ele pega o processo no dia, vai ler qual é a qualidade do serviço. Mais ou menos a mesma coisa, ou não? Vamos lá, é um pouco relativo, né? Porque, vamos entender uma coisa, a terceirização, ela veio, ela existe, mas ela não é obrigatória. Né? É que assim, muitas pessoas acabam falando, nossa, a terceirização vai acabar com todos os empregos. Não. Né? A terceirização veio com uma forma, uma estratégia de negócios para áreas específicas, não necessariamente, por exemplo, essas áreas estratégicas que você precisa de pessoas que estejam ali o tempo inteiro. Né? A terceirização tem que usar como estratégia de negócio para redução de custos, né? Para você ter ali, como a gente fala, qual que é uma das virtudes da terceirização? É você chegar e ter tempo hábil para você se dedicar à estratégia de negócio. Então, essa terceirização não é obrigatória. William, Carlos, concedeu, é que surgem novas oportunidades de negócio. Mas nessa questão, se a gente analisar, por exemplo, o que já vem acontecendo na casa de vigilante, limpeza e portaria, o serviço ele acaba tendo o mesmo percentual e o mesmo padrão. Né? Por quê? Você só apenas substitui a pessoa que é totalmente treinada para exercer aquela função, independente do local. Né? Eu vou trazer a tua colocação aqui, já vou jogar a bola para o Carlos até, mas eu digo o seguinte, tá? Que um bom produto, um bom serviço, ele depende de 3 requisitos básicos para um negócio, ok? Eu tenho que ter qualidade, uma qualidade que o meu cliente, que o meu consumidor entenda como, no mínimo, aceitável, ok? Eu tenho que ter um preço coerente, ou seja, que o meu cliente tenha a percepção de valor que aquela qualidade vale aquilo, ok? E eu preciso fazer com que esse meu produto e esse meu serviço chegue ao meu consumidor, ao meu cliente, no time adequado. Então, são 3 aspectos que vão garantir o sucesso do negócio. Quando a gente pensa em terceirizar, e agora eu vou trazer o Carlos para a discussão comigo, e se você tiver mais a acrescentar nesse tripé, sinta-se à vontade, mas é o seguinte, a terceirização, olhando do aspecto financeiro, dessa questão de tomada de decisão para o empresário. Como é que você vê isso? Na realidade, eu vejo da seguinte maneira. Eu acho que o teu tripé ele foi bem colocado. Eu imagino a terceirização da seguinte forma, como a gente está falando, de áreas estratégicas. Eu diria o seguinte, ele é mais voltado, inclusive, ao core business da empresa.
Ou seja, você tem, às vezes, terceirizações que são necessárias para você dar suporte ao empresário, ao empreendedor, para tomar a sua decisão. Você precisa desse contexto que vai gerar e que vai trazer cada vez mais a informação para essa pessoa que vai decidir para fazer toda essa gestão das informações, e aí você colocar exatamente no final da linha e da cadeia que você possa trabalhar. Então, como os meus amigos aqui estavam falando, eu não vou terceirizar, na realidade, a função estratégica da empresa. Nós estamos falando de uma empresa de engenharia, você não vai contratar aquele engenheiro que vai fazer o projeto, você não vai terceirizar ele. Ele faz parte do que vai estar agregando para você. Agora, você falar de terceirizar áreas de suporte e que possam te gerar esse tipo de informação, sim, é uma coisa viável. Isso vai fazer com que possa reduzir o preço, o custo, na realidade, para o empreendedor. Obviamente, não quer dizer que você está sucateando isso. Você pode trazer empresas com formas inteligentes, com formas diferentes de se trabalhar, que muitas vezes, falando, por exemplo, de uma empresa multinacional, a gente acaba fornecendo serviço para empresas multinacionais que aqui no Brasil são de pequeno porte e que lá fora têm uma estrutura muito maior. Para você responder e para você encaminhar, por exemplo, todas as informações que você tem que mandar para a matriz, você necessita ter uma estrutura muito pesada aqui. Essa estrutura, na realidade, ela pode ser minimizada através de você ao modo de você terceirizar justamente essa questão, como a gente fala, a questão financeira. Você pode terceirizar isso porque como você reduz o seu preço? Você tem 1, 2, 3 empresas fazendo o mesmo tipo de trabalho. Você trabalha com essas empresas, você não tem, na realidade, uma pessoa dando foco total. Então, você consegue reduzir consideravelmente o seu valor para que você possa agregar a outras empresas. Você pode falar isso de folha de pagamento, você pode falar com isso com outras atividades que efetivamente não seja o core da sua empresa. Legal, isso a gente começa a falar um pouco do que está acontecendo muito no mercado, que é a economia compartilhada, né? Exatamente. Exatamente no conceito de economia compartilhada. E eu vou jogar a bola agora para a Ana, né? Também depois quero fazer uma perguntinha para ela. Tá ótimo. Então, vou jogar um pouquinho para a Ana, porque nós estamos falando muito de terceirizar, nós estamos pensando aqui um pouquinho mais acima da pirâmide hierárquica, ok? Agora, vamos descer um pouquinho mais, vamos pensar naquela parte do atividades meio, que o William falou muito bem aqui. Ana, eu queria que você compartilhasse junto, porque a gente tem micro, pequenos, médios empresários assistindo a gente. O que esse cara ganha efetivamente dele terceirizar essas outras atividades que são atividades meio? Com a tua experiência, quais são os ganhos que ele tem? Todos, porque assim, portaria, limpeza, ele tá gráficas, um exemplo. Na gráfica ele tem todo o pessoal dele, que ele já terceiriza outras áreas informalmente. Talvez design, o pessoal já tem o PJ, mas às vezes já terceirizado. E nós na portaria e na limpeza damos todo o suporte para ele. Eles não vão ter parar para pensar nisso. As empresas hoje estão preparadas para ir com material de limpeza, com as equipes prontas. Então ele não vai precisar de alguém para tomar conta. Então, assim, até o técnico de segurança, se a empresa não tem, a gente já leva, já faz toda a estrutura, PPRA, PCMSO, a gente já cuida de tudo. Então, é fundamental, muito importante. Há 20 anos o Brasil tem ganhado muito com isso, os empresários têm ganhado muito com isso. E, Ana, para complementar, como agora a lei realmente foi aprovada e há essa preocupação do terceiro na atividade fim, você não acha que as empresas terceirizadas vão se preocupar com isso e vão se preparar melhor para atender as empresas, o contratante? Vou responder e vou fazer perguntas também. Tá. Toda empresa tem o PNAE e a gente só pode terceirizar alguns serviços. Eu não posso terceirizar tudo. Eu tenho um CNPJ, eu não posso terceirizar tudo. Nosso ramo, por exemplo, eu não sou vigilante.
Eu sou portaria e limpeza. Então, assim, o KENAI não te deixa. Não é porque eu sou uma empresa que terceiriza que eu posso terceirizar tudo. Então, vai ter que estudar. Cada empresa que venha a abrir daqui para frente com a nova lei, tudo que vier a acontecer, eles vão ter que ser especialistas no que eles fazem. Entendi. Entendeu? Segmentar. Segmentar, não Legal. tem como. Eu acho que não deixa de ser uma geração de emprego e uma manutenção também. Muitas vantagens. Eu sei que, é claro, juntou uma crise política e financeira do país com a lei, e aí algumas pessoas acabam até, como eu posso dizer, aqui eu também não quero, não estamos nos colocando a favor ou contra, mas parece que foi uma jogada estratégica, né? Jogada estratégica, né? O Há que eu 20 anos nós ouço. esperamos, né? A aprovação dessa lei, por que não aprovou antes? Então realmente não tem nada de jogada estratégica, né? Assim, na minha opinião. Mas a gente está aqui para discutir isso, né? Não deixa de ser uma polêmica. Eu queria ouvir, eu vou voltar para o William, tá? William, como é que você acha que isso vai impactar o funcionário? Vamos pensar agora do ponto de vista, eu acho que você consegue ter essa visão também do funcionário, né? Para você estar lá no RH, você é o cara que eles vêm chorar na sua orelha, né? O cara bate lá e acha que você é psicólogo. Você é psicólogo? Só com muita pergunta Né? aqui depois. Então vamos lá. Na verdade, eu ia puxar essa questão também, porque do ponto de vista do trabalhador, efetivamente, se a gente for olhar lá, quanto recebe, no final, um profissional que ele é registrado por uma indústria ou por uma empresa que tem sindicato mais forte, ou ele é registrado por uma empresa terceira que tem um sindicato talvez não tão expressivo, então ele perde um pouco o poder financeiro. Se eu terceirizasse algumas atividades que hoje são inerentes, como o doutor bem colocou, não é obrigado, mas se eu for pensar do ponto de vista também do empresário e eu quero reduzir o meu custo, então eu vou terceirizar para baixar esse custo, o funcionário na ponta ele vai ter uma perda. De fato, ele vai ter, porque ele está numa outra categoria. Então, por exemplo, um porteiro que ele é registrado pela indústria, Sindicato dos Químicos, por exemplo, sei lá, ele tem X piso salarial, que já é mais alto do que o terceiro, e ele tem alguns benefícios que são agregados lá por conta do sindicato, por conta da convenção. Na terceirização, ele já não teria. Ele vai receber menos e não vai ter aqueles benefícios, que a lei só deixa claro que os benefícios seriam equiparados, doutor me corrija se eu estiver errado, no caso de temporários. Terceirizados é opcional. Estou certo, doutor? Sim, vamos voltar à essência, né? Porque o que o William falou é de fato interessante. O projeto inicial, que a Ana falou, de 20 anos, que é lá da época do FHC, depois de 2004 veio aquele projeto 4330, que era o projeto para terceirizar tudo, né? Terceirização geral. Não ocorreu de fato isso. O que o William lembrou exatamente isso. Teve uma alteração na Lei 6.019, que é a Lei dos Temporários, que permitiu e prolongou um pouquinho o prazo. Então, fala que não existe a terceirização. Terceirização meio indireta. Ele só pegou a lei dos temporários, que é aquela que você pode ali, antes era acúmulo extraordinário de serviço, né, ou substituição de pessoal, né, hoje ela pode ser por substituição de pessoal ou acúmulo de serviço. Ponto. Você prolongou de 3 meses para 180 dias. Podendo até mais 3, né? Podendo até mais 3 meses. Antigamente era 3 meses e mais 3 meses, desde que você pedisse sua autorização no Ministério do Trabalho, que aí haveria um bloqueio e ninguém pedia, porque aí entrava a burocracia. Época. Exatamente, até o mês passado era assim. Hoje você pode pedir, né, essa prorrogação por mais 90 dias sem autorização do Ministério do Trabalho. Então encerrou ali. Mas o que o William falou é interessante a gente relatar, por quê? A lei já vem prevendo no seu artigo 1º que todos os salários, os empregados serão equiparados, sejam terceirizados ou não. Se eu estou terceirizando, independente de atividade fim ou meio, o meu funcionário ele tem que receber o mesmo piso salarial que o empregado ali efetivado recebe. Né? O que acontece, o que até acontecia, não era isso, porque a lei não previa isso. Então, não dava garantia para o trabalhador, para o funcionário. Então, com essa alteração, acredito sim que essas condições vão melhorar. Que interessante, eu acho que isso a gente já vai, e vale a pena a gente até falar um pouquinho mais sobre isso, dar uma esmiuçada, mas agora eu queria trazer para a Marcela aqui, que está com o pessoal com a gente na live. Mar, como é que está aí? Então, tem bastante pergunta aqui, até para vocês, né? O pessoal está nos assistindo, o Lucas comentou assim, vou pegar um gancho da pergunta da Marcela e da participação do William.
Eu vi algumas mensagens de pessoas muito preocupadas com a perda da qualidade em atividades como professores médicos. Na cabeça dessas pessoas, se o profissional não é contratado CLT, ele ganha menos e ele não será necessariamente comprometido com suas funções. Essa preocupação faz algum sentido? A remuneração de um terceirizado é menor que um CLT? A gente acabou de responder, né? Coincidentemente. O Thiago acabou de Thiago responder. acabou de Isso foi do responder. Lucas? Esse foi do Lucas. Lucas, obrigado por estar aqui com a gente, tá? Fica à vontade, pode compartilhar com a gente. Agora a Vamos lá, quem Mariana. mais? Mariana Moral. Fantástica a colocação do Carlos e do Thiago. A terceirização pode ser usada como estratégia de negócio, podendo agilizar sua prestação de serviço e reduzir custos da empresa. Que legal. Tudo Pessoal bom, tá aqui com Mariana? a gente. Vamos lá, Thiago, eu queria esmiuçar um pouquinho mais isso que você acabou de falar. Então, quer dizer que com a lei nova, como é que fica o salário? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho a minha empresa, eu tenho 2 colaboradores, um faz parte, é meu CLT. O William foi lá, registrou esse cara, cuidou desse cara bonitinho, deu lá salário, vale transporte, vale refeição e todos os benefícios que ele gostaria de dar. E aí a demanda aumenta dentro do meu negócio, mas essa demanda por X assunto, e eu decido contratar mais uma pessoa terceirizada para fazer exatamente a mesma função desse cara que é meu colaborador. E isso aqui é core do meu negócio. Como é que fica essa situação? Vamos lá. Até o mês passado, né, existia uma diferença, né, de um salário por efetivo de um temporário, que no caso hoje a gente vai falar de terceirizado. Né? A diferença não era muito grande, não era muito astronômico, como falam, vai ser 20%, 30%, 40% a menos. Não, não era. Existia uma diferença, até mesmo porque no contrato temporário a empresa tem alguns benefícios. Né? Que benefícios são esses? O imposto é um pouquinho menor que ela paga, né? O fundo de garantia é um pouquinho menor. Né? Então, assim, o salário ele acaba quase se equiparando por conta dessa redução de impostos que a empresa acaba tendo que pagar. Mas hoje a lei ela é taxativa, ela é clara, falando que o terceirizado, o temporário, ele tem que receber o mesmo salário, os mesmos benefícios que o trabalhador efetivo. Tá? Claro que assim existem algumas regras dentro da lei ali, por exemplo, indenização, no caso de uma rescisão ou alguma coisa, por ele ser um contrato de trabalho temporário, né, existe ali um prazo para terminar, eu não vou pagar 40% do fundo de garantia. Isso já não existia, né, e não vai existir, né, porque o contrato está prevendo um término, ele está prevendo uma data de término, então não vai ter o aviso prévio, né, porque o aviso prévio é aquela verba que eu pago se eu chego em você e falo assim, olha, negrão, você, a partir de hoje, não vai mais fazer parte do meu quadro de funcionários. Então, eu estou dispensando ele e esse aviso prévio é para indenizar ele durante esse período, né, para que ele seja ali, de fato, indenizado. Não vai ter. Mas os outros benefícios, como férias, 13º, horas extras, todos esses benefícios o trabalhador vai continuar recebendo. Então, esse cara, só compactando tudo aqui, esse cara que eu decidi contratar para o meu negócio, ok? Eu contratei esse cara para fazer a mesma coisa que o meu colaborador fazia e faz até esse momento. Ele tem que ter os mesmos benefícios, o mesmo salário, as mesmas condições do cara que é meu colaborador. É isso mesmo, Thiago? As mesmas condições. As né? mesmas condições. Inclusive, por exemplo, a empresa ela pode ir lá fornecer o mesmo espaço de alimentação, de vestuário, para que esse trabalhador também utilize esses espaços também. Eu preciso fazer uma William, pergunta vamos lá. agora. Preciso fazer uma pergunta como parte empresa, como parte de recursos humanos, uma consultoria. Isso. Aqui, Eu acho tá? que você vai fazer a mesma pergunta que eu ia fazer, mas vamos lá. Eu devo me preocupar, então, atualmente com o meu serviço terceirizado de portaria e limpeza, porque hoje eles estão em outra categoria. Devo alocá-los na minha categoria, como indústria? Não. Né? Ele vai continuar sendo, porque assim, essa empresa nova, ela vai atender alguns segmentos. Ela é do trabalho temporário. Né? A empresa de vigilância, portaria, ela vai seguir, é um outro segmento. É de terceirizado, Terceirização, na verdade. Terceirizado. isso. Então, mas como o Adam colocou, se eu terceirizo uma empresa, estou falando da questão da isonomia, em que ele vai trabalhar e fazer a mesma atividade que um colega, ele sendo terceirizado, aí você tinha colocado que ele tem todos os mesmos direitos. No caso da portaria, se eu tiver um porteiro registrado pela empresa e um porteiro registrado por uma empresa terceirizada, automaticamente, então, eu tenho que me preocupar e colocar esse porteiro ao salário numa condição igual a de quem está registrado. Na realidade, ele já está igual. Se você analisar a convenção coletiva dos porteiros terceirizados e a convenção coletiva dos porteiros não terceirizados, o piso salarial é o mesmo.
É claro que o que você citou antes, por exemplo, de uma indústria, a indústria vai seguir o piso dela mesmo, não o piso de uma convenção coletiva, né? Mas o terceirizado, que é o porteiro normal, e o porteiro sem terceirização, o salário, os benefícios são exatamente os Então, mesmos. exato. Mas aí no caso de uma indústria que você tem pela convenção principal, eu tenho um porteiro que é registrado pela indústria. Automaticamente eu devo então me preocupar, porque ele está numa condição diferente do outro. Na realidade, ele já não deveria ser registrado pela condição da indústria. Ele deveria já seguir a convenção da categoria dele. Mas é só ele, né? É só ele. Aí no caso é do preponderante, né? Não, mas se o preponderante é só um trabalhador, não tem problema, ele segue a convenção coletiva dele mesmo, da indústria mesmo. Se ela for mais benéfica. Se ela não for mais benéfica, você segue a convenção. Vamos ouvir a Ana aqui? Porque a Ana trabalha com isso diretamente. Ana, vamos lá. Ana, se você puder deixar desculpa. aí. Eu Obrigada. acredito, assim, li bastante também, mas eu tinha certeza que você estava falando de temporário. Temporário, se você está numa empresa e você vai contratar um porteiro temporário porque se acidentou, você tem que igualar os benefícios, salário e tudo. Mas a terceirizada, ela já tem o sindicato dela. Ela já tem o salário base dela. Eu não posso equiparar o sindicato da outra, de que ele seguia. Temporário. Então, não é isso que ele está perguntando. Temporário, sim. A minha funcionária está grávida, vai sair, eu posso contratar por temporário uma outra pessoa para substituí-la. Agora, se eu contratar uma empresa terceirizada, ela vai seguir os benefícios e o salário base do sindicato que ela já tem. Então, não estou com dúvida mais. Só nesse aspecto, é que assim, a terceirização de portaria, vigilância, ela já existe. Né? O que alterou, o que a gente está discutindo aqui, são os temporários que permitiu a autorização completa. Mas no caso do temporário, por ele ser um funcionário que vai ter um prazo determinado para ele poder efetivar o trabalho dele, ele vai seguir a convenção dos temporários. Né? O porteiro da vigilância, ele já segue a convenção dele e permanece com a convenção dele. Legal. Eu quero pegar essa bola aqui e passar para o Carlos aqui. Carlos, você quer contribuir com essa discussão que está aqui? Na realidade, eu acho que até explicando um pouco para o internauta, para as pessoas que estão ali nos assistindo, qual é o ganho, na realidade, em cima disso? Porque se a gente está falando que o salário vai ser o mesmo, tudo isso vai ser, todos os benefícios serão equiparados, onde a empresa ganha no final? Eu, como empresário, o que eu ganho com essa história? Bom, Que vantagem Maria leva? Maria leva a seguinte vantagem. Você, primeiro, dependendo do tipo de serviço, se você terceirizou esse serviço e alguém falta, ou alguém sai por um acidente ou uma licença maternidade, automaticamente essa empresa já vai colocar alguém no lugar dela. Esse é um ponto. Você não precisa se preocupar, você está pagando pelo serviço. Onde você tem um grande benefício? Se você pega, por exemplo, uma empresa que está no lucro real, você pode terceirizar algumas atividades da sua produção por uma empresa que, por exemplo, está dentro do lucro simples, ou seja, o valor do imposto que ela vai pagar, na realidade, é muito mais baixo. Isso faz com que o seu preço caia de uma forma ou de outra. Então, eu acho que aí você tem o grande ponto que você pode justamente analisar qual o benefício que você vai fazer, e existe até colocando também um outro ponto que o Tiago falou, que é a seguinte parte. Antigamente você tinha, se a pessoa era terceirizada, vamos dizer assim, e essa pessoa saísse da empresa, certamente ela ia cobrar a equiparação da empresa que contratou. E isso era um grande problema para as empresas. Por quê? Porque você tinha que se precaver trazendo todas as informações de impostos, de tributos, de tudo aquilo que a empresa pagou, para que essa pessoa não caracterizasse que ela tinha sido, que ela fosse, na realidade, empregada dessa empresa. E no momento de uma autuação ou de uma decisão judicial, eu diria que uns 90%, 95% dessas pessoas acabavam levando se tivesse qualquer buraco nesse meio tempo. Então, você tinha que ter uma regularização. Não que você não vá ter isto, mas eu acho que a questão de equiparação, você perde um pouco dessa base para que a pessoa, saindo da empresa, que ela entre com um processo
tanto contra a empresa a qual você pertencia, quanto a empresa que terceirizou os teus serviços. Eu acho que você citou um aspecto aqui que é muito importante, porque um dos nossos grandes desafios dentro do mundo corporativo, nós como empresários, é fazer a redução dos nossos custos fixos. Ok? A gente sabe que o que mais impacta na sustentabilidade de um negócio são os seus custos fixos. E toda estratégia que eu puder, eu como empresário, puder implantar no meu negócio, que não afete a qualidade do produto ou do serviço que eu entrego, mas que eu reduza o meu custo fixo, ela deve ser avaliada com muito critério. Deve-se pensar nessas estratégias. E quando você traz exatamente essa informação para a gente, Carlos, que eu, como empresa, eu posso estar enquadrado em uma posição fiscal, contratar uma outra que está numa posição fiscal menor, e fazendo toda essa equiparação, eu vou conseguir entregar um produto ou um serviço com a mesma qualidade, ok? Isso é muito importante. E até eu vou responder a própria pergunta do Lucas aqui na sequência, tá? Com a mesma qualidade, mas reduzindo os meus custos, eu torno o meu negócio mais competitivo. Tem sentido isso? Sem sombra de dúvidas. Eu diria ainda mais para você. Eu acho que fica muito mais fácil você colocar alguns gatilhos dentro das negociações, dos contratos que vocês estão trabalhando, para que, se você não entregar a qualidade esperada, você tem outras empresas que podem te entregar o mesmo tipo de qualidade. Então, se você colocar um determinado tipo de cláusula contratual, onde, se você não atingir determinado SLA, você pode rescindir esse contrato e trazer uma outra empresa que te traga isso daqui, vai fazer, neste ponto, com que você tente, pelo menos, aumentar um pouco mais a sua qualidade. A qualidade do seu serviço que você vai estar recebendo. Perfeito. A gente já está chegando aqui nos minutinhos finais. Acho que a gente tem uma última perguntinha Vamos que lá, o Carlos Mar. pode responder. O Lucas está acompanhando o nosso programa e agora ele colocou assim, agora uma dúvida de um contador. Cada terceirizado precisa ter sua própria PJ? Depende. Eu acho que eu vou responder como o próprio Tiago. Tiago, será que esse cara, cada terceirizado que eu tenho dentro do meu negócio, ele precisa ser PJ ou ele pode ser colaborador de uma outra empresa? Como é que funciona esse mecanismo aqui? Vamos lá, aí tem uma diferença, tá? A terceirização, ela não é pejotização, que nós até estávamos conversando, William. A pejotização é que eu vou lá, eu abro uma empresa, eu passo a prestar serviços. Isso seria o PJ, tá? A terceirização, não. Você é contratado por uma empresa interposta que tem que ter uma inscrição no Ministério do Trabalho dizendo que ela é fornecedora de mão de obra temporária, tá? É através Ou terceirizada. Isso, é através dessa empresa que ela vai prestar serviço para outro. Então, Lucas, isso ficou claro que o nosso amigo Tiago falou aqui? É o seguinte, pejotização, eu não consigo, esse termo para mim é novo, tá? Pejotização é quando a empresa, ela tem os seus colaboradores e que são parte do quadro dela e transforma esses caras todos em PJ, ok? Isso é pejotização. Terceirização é quando eu, como empresário, contrato uma outra empresa que tem colaboradores que fazem parte do quadro de funcionário dessa empresa para prestar serviço para a minha empresa. Isso ajuda, Lucas, eu ia te chamar de Tiago. Tiago, eu estou confundindo você com o nosso amigo que está em casa. Nós estamos nos minutos finais aqui. Aqui, ele ainda fez uma pergunta. Essa empresa interposta tem alguma vantagem fiscal? Ela tem alguns tributos, ela paga menor do que a empresa normal. Tá? Por isso que tem essa vantagem, né, de você falar assim, não, mas o trabalhador vai receber o mesmo salário? Não, ele vai receber. Por quê? Porque essa empresa interposta ela vai pagar alguns impostos um pouquinho menores. Legal. A gente precisa estar fechando, Lucas. Vamos fazer o seguinte, Lucas e todo mundo que está aí em casa, ok? Se vocês tiverem dúvidas, manda para a gente, manda para mim, manda para a Marcela. Nós vamos encaminhar para esse time que está aqui e eles vão entrar em contato com vocês, respondendo diretamente as perguntas que vocês tiverem, tá? O nosso foco aqui é trazer para você, empresário, empreendedor, homem e mulher de negócios, soluções que podem impactar de forma positiva nos resultados que você tem na sua empresa e na sua vida pessoal. Eu espero que esse programa tenha ajudado vocês que estão em casa. Esse tema é um tema que daria para a gente discutir aqui, talvez... 5 horas. 5 horas, uma manhã inteira. Com certeza. E depois a gente ainda sai para almoçar.
eu queria já estender para vocês o convite, para que vocês voltem mais vezes. Nós vamos gravar o programa o mês que vem, e aí vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente. William, você tem mensagem final para quem está em casa? Quero agradecer o convite. É um tema, de fato, muito duvidoso do ponto de vista do trabalhador, que tem medo de perder emprego ou, enfim, de prejudicar o salário. Então, ainda tem muitas dúvidas a serem sanadas por parte do funcionário e por parte do empregador, na questão principalmente fiscal. A mensagem final é: não se preocupem, a lei ainda foi recém sancionada pelo presidente, ainda tem muita gente discutindo inconstitucionalidade dela ou não, teve muitos vetos, então ainda tem muita lenha para queimar. Então, vamos manter a calma, esperar um pouco mais antes de tomar qualquer atitude para as empresas, para depois não ter nenhum problema desdobrado aí para frente. Tá? Obrigado. Muita calma nessa hora, né? William, obrigado por estar aqui. É sempre um prazer estar com você, você sabe disso. Você é um amigo do coração. Carlos, alguma mensagem para quem está em casa? Bom, na realidade, eu acho que, como o William falou, é muita coisa que a gente ainda tem que discutir. Realmente, acho que temos um longo tempo ainda de discussão, de toda a parte de legislação e da parte jurídica de discussão, para que a gente possa realmente se basear e ter uma base um pouco mais fixa para que a gente possa tomar essas decisões. Obrigado pelo convite e estamos à disposição. Obrigado, Carlos. Eu acho que a sua colocação é muito importante. Eu acho que olhar para o lado jurídico é fundamental, a gente ter base jurídica para não ter problemas, mas também, acima de tudo isso, ter a visão de negócio. Porque tudo isso, no meu ponto de vista, só serve para duas coisas. Primeiro, poder gerar mais emprego, mais oportunidades para as pessoas que estão aí no nosso país. A gente está passando, graças a Deus, a gente já está saindo da onda ruim, ok? Mas gerar emprego para essas pessoas e fazer com que as empresas cresçam. É para isso que eu acredito que essa lei está aí e ela tem que servir. Isso é fundamental. O crescimento das empresas é o caminho que a gente tem que seguir. Como eu já falei, eu acredito que quem vai mudar o nosso país somos nós, empresários e empreendedores. Somos nós que vamos mudar o país que a gente vive. Tiago, obrigado, Carlão. Tiago, mensagem para quem está em casa, você tem alguma coisa para falar? Vamos lá, tenho, só para que todo mundo reflita aí em casa, na web e tudo mais, que uma pesquisa de 2015 constatou que as empresas prestadoras de serviço geram 15 milhões de emprego. Então, é uma oportunidade, porque gera um negócio, gera emprego, gera imposto e gera lucro. Então, assim, é algo a se pensar. E se alguém tiver alguma dúvida, depois passa para nós que a gente... Obrigado, Tiago. Acho que a sua colocação foi ótima, foi extremamente pertinente. No momento que o nosso país está passando, que a gente precisa gerar emprego, tem tanta gente aí em casa procurando uma nova colocação no mercado, eu acho que essa é uma frente que pode estar começando a abrir para gerar novos empregos. A gente sabe das dúvidas, vai ganhar mais, vai ganhar menos, como é que vai ficar tudo isso, mas quantas pessoas estão em casa loucas para trabalhar? Eu acho que é uma oportunidade. Obrigado, Tiago. Ana. Antes de eu me despedir, eu quero falar para você que tem funcionário orgânico e tem medo da terceirização. Aproveita esse momento, estuda e veja que você ganha muito, qualidade, uma equipe preparada, consultores de segurança dentro do seu condomínio, da sua empresa, toda uma equipe. Você não contrata 5 funcionários, você ganha 10, porque vai nossos gestores, nossos consultores e acompanha todo o trabalho e faz toda essa parte. Então, assim, não tenha medo, aproveita essa fase da aprovação da lei e estude e contrate os meus serviços. Obrigado. Boa noite, obrigada a todos. Obrigado, Ana. Bom, Marcela, estamos acabando aqui o programa. Eu queria dizer que é sempre um prazer estar com você. É muito bom, né? As palavras finais eu vou deixar para você essa noite. Posso? É um assunto da moda e que ele precisa ser estudado, e o Thiago fez uma colocação: 15 milhões de empregos. De 2015. 15 milhões de empregos, né?
É isso. gerados pela terceirização. Então, não imagina hoje. Então, a gente deixa essa reflexão para o teleinternauta, uma reflexão para pensar mesmo sobre geração e manutenção de emprego no nosso país, que precisa. É isso aí. Bom, meus amigos, boa noite. É sempre um prazer estar com vocês. E o mês que vem nós estamos aqui falando sobre outro tema que pode, de uma forma ou de outra, contribuir para você, empresário, empreendedor, homem e mulher de negócios, para trazer mais resultados para você, para o teu negócio e para a tua vida pessoal. Um forte abraço e sucesso. Isso, deixa aí, vai lá.